pessoal, bom dia. Bom dia aí para Samuel Stephenson. Samuel, obrigado pela presença sua. Leandro Meirelles, obrigado. Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Sistema Prisional em Foco. Nós estávamos um pouco afastados, revendo a política do canal, revendo os nossos conceitos e decidimos continuar com as notícias aqui do Sistema Prisional em Foco, beleza? Então, muito obrigado para você, bom dia. Nós temos hoje uma pauta em que nós vamos comentar alguns detalhes sobre a manifestação que houve em a reivindicação sobre a recomposição salarial do Sistema Prisional em Foco e recomposição do Sistema Prisional, e nós vamos falar sobre, infelizmente, sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão do suicídio, beleza? Nós estamos aqui, bom dia Tiago, nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook, estamos ao vivo aqui pelo Instagram, que prazer poder estar aqui com você. Nós estamos aguardando só mais alguns minutos para dar tempo do aplicativo convidar as pessoas, e nós estaremos aqui daqui a pouco discutindo sobre a nossa pauta. Enquanto isso, você já vai elaborando sua pergunta, sua participação, você já vai se inscrevendo no nosso canal no YouTube, vai se inscrevendo na nossa rede social aqui, seguindo a gente na página do Instagram, seguindo a gente aqui na página do Facebook, para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, beleza? Ok, agora são 9 horas e 5 minutos, tá? E eu quero iniciar a nossa transmissão aqui falando sobre a nossa instabilidade jurídica, porque eu vou fazer uma introdução. Nós estamos vivendo no nosso país uma instabilidade jurídica muito grande. Vários direitos estão sendo lesados, né? Estão sendo feridos, direitos constitucionais estão sendo feridos. E nós estamos vivendo num período praticamente de exceção, em que a gente não pode mais expressar a nossa opinião, nós não podemos expressar a nossa liberdade de expressão, porque as pessoas que estão em suas liberdades de expressão, alguns líderes políticos, institucionais, eles têm as suas opiniões, os seus posicionamentos como verdades absolutas, e você não pode contestar, né? E isso é um prejuízo, porque não necessariamente quem opina a favor de um lado, ele é de direita, e quem opina o inverso, contrário, divergente, é da esquerda. E quem não está na direita e nem está na esquerda não é uma terceira via. É apenas um posicionamento, é apenas uma crítica, porque as pessoas, né, são falhas, as pessoas são limitadas. Então, elas podem falhar, ainda que elas têm o direito de se posicionar, e não podem falhar. E hoje você não pode mais se posicionar. Eu digo isso, por exemplo, na minha instituição. Se você vai criticar o posicionamento de um líder, né, que está à frente, você está reclamando demais, reclamando de barriga cheia, está com mimimi, e você não pode simplesmente se posicionar, falar ou opinar de forma divergente. E isso é um prejuízo muito grande para a classe. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? Nós não podemos aceitar uma opressão, um constrangimento pela sua liberdade de expressão, né? Ainda que uma pessoa esteja plenamente, como por exemplo o atual governo aqui de Minas Gerais está fazendo diversos acertos, nós podemos questionar o posicionamento em relação a algumas coisas, e isso não necessariamente está dizendo que a gente é completamente contrário, né, ao posicionamento do governador ou ao nosso secretário, né, tão requisitado, tão capaz,
tão qualificado, não quer dizer que ele sempre vai acertar. Então nós não podemos nos calar, porque essas pessoas se acham donas da verdade. Então eu quero mais uma vez aqui agradecer a presença das pessoas que estão nos prestigiando aqui pelo Instagram, pelo Facebook, e nós estamos falando sobre isso. Então nós temos a liberdade de expressão e vamos continuar nos expressando, porque a Constituição Federal, que é a Carta Magna, que é a lei maior do ordenamento jurídico de qualquer país do mundo democrático, e aqui no Brasil a nossa Constituição Federal de 88, ela nos outorga, ela nos dá o direito de manifestar livremente o nosso pensamento, desde que resguardado o direito de não ficar no anonimato. E aqui nós estamos publicamente numa rede social, todas as pessoas conhecem os seus proprietários de rede social, então a gente vai se expressar. E também dar opinião, não é crime no país, apesar que estão tentando criminalizar. A nossa Suprema Corte, ela tem trago uma instabilidade jurídica quando tem decidido além dos parâmetros constitucionais, mas nós ainda continuamos crendo na nossa a liberdade de expressão e de opinião, e não é crime aqui no Brasil se expressar, opinar, Então, nós vamos continuar opinando, porque a Constituição nos dá esse direito. Então, pessoal, a nossa pauta hoje ela é curta. Nós temos dois assuntos: a manifestação que houve ali no governo, na sede da cidade administrativa do governo de Minas Gerais, reivindicando a recomposição salarial que foi acordado com o nosso governador sobre 37% de recomposição. Não é um aumento, nós já vamos para mais de 5 anos sem nenhum aumento. E a recomposição ela é prevista também na Constituição Federal, no seu artigo 37, onde trata da administração pública, a qual todos os estados, municípios, eles devem ser regidos pelo que está na Constituição Federal. Então a recomposição é um direito, até mesmo porque foi garantido em conjunto com o governo. E nós tivemos uma recomposição de 13%, e agora faltam 24%, que deveria ser 12% agora e 12% depois. E há uma possível recuo do governo em não passar esse reajuste, na verdade, essa recomposição, tá bom? Mas o que eu quero falar da manifestação, pessoal, é um posicionamento que eu tenho já há um bom tempo falando com os nossos servidores. Então, preste atenção, você pode recortar essa parte do vídeo e divulgar para nós, para que isso possa trazer uma consciência institucional e uma valorização das pessoas do nosso sistema prisional. Pessoal, a manifestação ela é justa, embora eu acho que nós estamos fazendo como muitos fizeram no passado, e isso traz um desgaste, muito grande para a classe. Por quê? Primeiro ponto, ainda que eu ache justo a manifestação, legítima a manifestação, porém eu não faria conforme fizeram, nós precisamos lembrar que as nossas instituições, a civil e o sistema prisional, eles carecem de unidade. Nós não temos unidade. E eu vou mostrar onde nós estamos fragilizando nessa unidade. Nós estamos fragilizando quando, primeiro, nós não temos um posicionamento dos nossos chefes imediatos. Nós estamos fragilizando quando nós não temos um posicionamento dos nossos chefes imediatos. O que pensa o chefe da Polícia Civil? Ele não precisa concordar com a manifestação e nem ficar à oposição do governo, mas um posicionamento
traria uma estabilidade institucional, sim. O que pensa o chefe da Polícia Civil, Joaquim? O que ele pensa sobre as declarações do governador? Quer dizer que ele vai se omitir porque hoje ele está ocupando um cargo de comissão, de confiança, e para não perder todos esses benefícios institucionais, ele vai se silenciar frente à sua instituição, a qual ele vai ficar vinculado a ela até ele se aposentar, e o governo ele é transitório, né? O nosso atual governo, por mais ótimo que ele seja, ele vai ficar 2 mandatos, no máximo, ele vai passar e a instituição fica. Então, a pergunta é, qual que é o posicionamento? Por que não se posiciona? Pessoal, nós sabemos que é direito do servidor, foi prometido, mas o chefe maior, o governo aqui, o Romeu Zema, o nosso governador, está dizendo que não tem condições de pagar. E qual é o posicionamento que o governo vai adotar para trazer essa recomposição? E nessa toada, eu já faço um link à declaração do nosso chefe imediato, que é o Rogério Greco, da Secretaria da Sejusp, que representa, segundo ele, o sistema prisional e o socioeducativo. Qual que é o pensamento do nosso secretário? Ele concorda? Ele discorda? Por que ele não fala em nome da sua instituição? Se ele concorda ou discorda, ele vai fundamentar, e é livre de novo, né? A expressão, o posicionamento, a opinião é livre, ninguém vai ser criminalizado, poderá ser criticado, mas não criminalizado por isso. Então traz uma instabilidade institucional quando os nossos chefes imediatos não se posicionam, eles são silentes. Para quê? Para resguardar um cargo, para resguardar uma posição que é transitória, né? Então, essa é a primeira. A segunda instabilidade que traz para as instituições é quando os outros colegas, horizontalmente, embora lotados e em exercício em outros setores do órgão, eles também são omissos, tá? Eu já disse isso aqui. Há uma briga constante e saiu recentemente uma nota do governo dizendo que as outras unidades setoriais, que querendo ou não, direta ou indiretamente, uma unidade prisional é uma unidade, é um braço setorial do órgão que tem a chefia maior na cidade administrativa, que não tem direito a auxílio alimentação. Beleza, não tem direito a auxílio alimentação, mas por que os outros têm? Isso é uma discussão que precisa ser feita harmoniosamente, parlamentarmente falando, tá? Mas esses colegas que estão lotados nesses setores, eles também são silentes. Por quê? Porque eles têm benefícios que não querem perder, e isso é de uma fragilidade muito grande para a instituição, porque essas pessoas não se posicionam. Quantas pessoas lotadas na cidade administrativa estavam na manifestação? Quantas pessoas? Nós temos esse número? Quantas pessoas lotadas em cargos de chefia estavam na manifestação? Quantos diretores de unidade prisional? Quantos diretores regionais? Veja bem, nós temos o secretário como nosso chefe maior, temos os outros chefes imediatos, intermediários, que fazem uma intermediação entre nós, a classe e a cúpula, e ao chefe maior, que são os diretores regionais. Nós temos 19 diretores regionais, eu estou falando em nome, eu estou falando pelo sistema prisional, não estou falando em nome da Polícia Civil. Por que eles não se posicionam? Cadê o posicionamento deles? Não há um posicionamento, tá, deles. Então, isso traz uma instabilidade. Nós não temos uma posição clara dos nossos chefes imediatos, e aí eu estou falando chefe imediato da Polícia Civil, Joaquim, chefe imediato do sistema prisional, o Rogério Greco, nós não temos. Nós não temos um posicionamento dos diretores regionais,
dado o sistema prisional, nós não temos um posicionamento dos diretores de unidades prisionais e nós não temos um posicionamento dos colegas que estão lotados em órgãos especiais, como na cidade administrativa. Então isso traz uma fragilidade para o sistema muito grande, sem contar que tem pessoas, né, que tem colegas nas unidades prisionais, separadas nas regiões aí, que eles não querem se posicionar também, mesmo estando em uma unidade prisional. Ok, é um direito você não se posicionar, mas é uma fragilidade para o sistema prisional, tá? Então, a manifestação da forma como foi feita, eu não sou a favor, e não estou dizendo isso de hoje, eu já falo isso há um bom tempo, de que eu não sou a favor. E quero tecer aqui uma crítica com todo o respeito, uma crítica à queima de caixões que foi feito. Pessoal, nós somos maiores do que isso, maiores. E agora eu vou colocar aqui o que eu já venho falando, uma forma ordeira, uma forma legítima, legal, que você pode se manifestar e amparado pela lei, que é a legislação. Gente, nós temos no nosso país um ordenamento jurídico hierárquico e aqui no Brasil a legislação suprema é a Constituição Federal e ela já nos dá limites, parâmetros, proteções e garantias de como legitimar as reivindicações dos nossos direitos. A Constituição nos dá isso e diversos dispositivos esparsos na Constituição, mas em especial o artigo 37, que fala sobre a administração pública, mas nós temos muitos outros. Nós temos o artigo 5º, que é considerado cláusula pétrea, nós temos ali. E todo o ordenamento infraconstitucional, todas as legislações, elas devem amparo, elas devem buscar referência, elas devem buscar bússola, orientação, nortear pela Constituição Federal. Então a Constituição Estadual de Minas Gerais, que é a segunda nessa toada, ela tem que buscar amparo e ela busca amparo na Constituição. E na Constituição Estadual nós temos diversos dispositivos também que nos garante direito de reivindicar os nossos direitos, em se tratando da parte que fala sobre os servidores públicos. Abaixo, olha para você ver, abaixo da Constituição do Estado de Minas Gerais, nós temos outras legislações infraconstitucionais, que são as legislações como o Estatuto do Servidor, a Lei 869 de 52 do Estado de Minas Gerais. Nós temos lá a parte que diz que nós temos direitos, nós temos decretos. Abaixo disso aí, porque o Instagram me derrubou, ok? Não sei porque o Instagram me derrubou, mas vamos voltar. Então eu parei na parte, eu vou editar esse vídeo, você pode ficar tranquilo, tá bom? Obrigado aí pelas pessoas que voltaram aqui. Então vamos lá. Eu disse que nós temos amparo legal para nós reivindicarmos, fazermos as nossas manifestações. E eu falei que esse amparo vem desde a Constituição Federal até as legislações mais infraconstitucionais, que são o Estatuto, os decretos, os regulamentos, que é o REMP, no caso, o Estatuto do Servidor. E como que nós podemos fazer isso, pessoal? Como nós podemos fazer isso? O sistema prisional, ele está em algumas áreas desestruturado. Nós temos unidades prisionais que não têm um mínimo de condições de funcionamento, o mínimo. E nós servidores, insistimos, tá, em trocar um pneu de uma viatura em movimento, fazendo um trocadilho. A gente está fazendo o sistema prisional continuar funcionando sem os devidos recursos, sem os devidos amparos, sem as devidas condições, porque nós amamos o que nós fazemos, mas nós precisamos legalmente buscar, né, o amparo para as nossas atividades, e nós não temos. Quantas unidades prisionais
não tem o mínimo de servidores nas suas, nos seus setores de segurança, muralha, portaria, tá? Quantas unidades não tem uma viatura decente para fazer o transporte de um preso? Quantas unidades prisionais não têm efetivo suficiente para poder fazer as demandas internas das suas unidades? Tá? Nós falamos o prejuízo que trouxe para as unidades a contratação de servidores temporários. E isso trouxe uma fragilidade porque eles não têm prerrogativa de função e eles estavam inchando e pesando para nós nas unidades prisionais e nada disso foi feito. Tá? A falta de treinamentos para o corpo interno do sistema prisional, a falta de amparo, de estrutura nas escoltas hospitalares, e agora eu posso falar porque eu fiz uma escolta hospitalar e vi quão indigno, insalubre que é uma escolta hospitalar. Você fica 24 horas numa unidade sem um lugar decente para se higienizar de forma decente. Então, temos como fazer, é só andarmos legalmente. Um dos princípios constitucionais que regem a administração pública é o princípio da legalidade. Nós só podemos fazer o que a lei diz para fazer. E nós escolhemos andar na ilegalidade para poder fazer com que a unidade prisional funcione. Isso porque, primeiro, porque gostamos do que fazemos. Segundo, porque temos um carinho, um apreço pela maioria dos diretores das unidades prisionais que eram colegas. E aí, muitos diretores de unidades prisionais que eram colegas, que tiveram a oportunidade de se ascender, se promoverem, tornando-se diretores de unidades prisionais, nós ficamos entre a cruz e a espada, tá? Em tratar e obedecer e fazer com que a gestão desse diretor, que era um colega, que funcione, mas nós não temos o mesmo respeito deles, porque eles nos obrigam a fazer coisas que estão fora da legalidade. Fora da legalidade. E eu repito, escoltas hospitalares indignas, tá? Injustas, tá? Desrespeitosas com o colega. O andamento da unidade, na maioria das vezes, desprovidos do mínimo de segurança. Viaturas, e eu não estou falando da região metropolitana não, estou falando de todas as unidades que estão ao redor de Minas Gerais, sem condições mecânicas. Muitos diretores passaram anos transportando o preso com viatura emprestada das outras instituições. É disso que eu estou falando. Então, veja você que nós temos condições de fazer as nossas reivindicações pelos modos corretos. Pelos modos corretos, tá? Só usando a lei. Então, meu colega, se você, tá, tiver a consciência de agir apenas na legalidade, o sistema para. Eu já disse isso aqui, o sistema para, tá bom? Se você usar os meios legais, tá? Legais, se a gente usar a legislação, a Constituição Federal, no artigo 5º, diz que todos são iguais. Não há o princípio da isonomia quando eles determinam, auferem o direito do auxílio alimentação para quem trabalha na cidade administrativa e alguns órgãos setoriais e não distribui isso nas unidades prisionais, tá? Se é o princípio da isonomia e eu não posso, por uma questão orçamentária, distribuir o auxílio alimentação para todas as pessoas que estão na unidade prisional, usa-se o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade, tá bom? E também contrate uma cantina, tá?
para poder ceder uma alimentação para a cidade administrativa. Quanto é que não vai economizar, hein, governador? Hein, secretário? Quanto que não vai economizar se nós colocarmos uma cantina na cidade administrativa? Se nós colocarmos uma cantina ou uma distribuição de alimento nas unidades prisionais, a alimentação chega na marmita, numa caminhonete. Por que não pode levar a marmita aí para a cidade administrativa? Se a comida é tão boa assim, se nós estamos reclamando de barriga cheia, se nós estamos com mimimi, então nós vamos economizar e todo mundo vai ficar tratando igual. Esse é o problema. Há uma desigualdade institucional dentro do sistema prisional. E é isso que nós precisamos combater. É isso, tá bom? Outra coisa, pessoal, a nossa PEC, a nossa lei orgânica, não há nenhuma justificativa plausível que justifique tamanha procrastinação, tamanha prorrogação em relação à PEC. Vamos fazer agora 2 anos que a Constituição Federal, na sua emenda constitucional 104, transformou os agentes penitenciários do país inteiro em policiais penais. E a maioria, a boa parte, na verdade, dos estados já transformaram, né, já seguiram a orientação da Constituição Federal e fizeram as suas emendas constitucionais estaduais. O que está faltando para Minas Gerais fazer? E aí tem pessoas que querem que eu sente e assista em berço esplêndido, batendo palma para a inércia dos nossos deputados. Não faço isso. Eu não tenho compromisso com um deputado que não tem compromisso com a instituição. E esse é um outro segundo problema que nós temos. Nós não temos nenhum representante da nossa classe lá. E você vai falar para mim que ex-militares, deputados, parlamentares, ex-militares vão amar e buscar? Não vão. Eu não quero ser injusto, tá? Mas eu não posso aqui enaltecer o trabalho de alguém que é pago para isso, que foi eleito para isso. É a obrigação dele, é a obrigação do governo me pagar no 5º dia útil, independente que se o governo anterior não pagava. É a obrigação do administrador administrar bem a máquina pública, está na Constituição, é obrigação. Eu não vou aqui ficar parabenizando parlamentar que tem a obrigação de fazer o que tem para fazer, não. Então, a PEC está parada por questão política, a lei orgânica está parada por questão política, e eu não vou me silenciar nessa questão. Então, pessoal, manifestação, a pauta da manifestação. Existe uma forma de manifestar. Se esse vídeo chegar lá no sindicato, pessoal do sindicato, com todo respeito, já me pronunciei diversas vezes em relação a eles, respeito, mas nós estamos fazendo as nossas reivindicações de forma antiga, da mesma forma como fazia antigamente, brigando, arrumando confusão. Não é assim. Usa a legislação. Nós temos as nossas trincheiras, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, os regulamentos internos, os decretos, tudo. Nós temos como fazer com que o sistema nos olhe, como os nossos líderes, os nossos chefes imediatos. A gente tem como fazer com que a gente seja visto pela forma legal. Existe como fazer isso, ok? E a segunda pauta é sobre o Setembro Amarelo, né? Sobre o suicídio. E infelizmente eu quero trazer à memória dois casos que ocorreram dentro das nossas instituições que sequer tiveram o respeito póstumo de serem mencionados, tá? Nós tivemos há um pouco mais de 2 anos, eu perdi um colega na minha unidade prisional, vítima de suicídio, Isaac Correia, tá? Isaac Correia foi vítima de autoextermínio e ele não recebeu nenhuma nota póstuma da nossa instituição, nenhuma, tá? Não foi amparado pela Diretoria de Atendimento à Saúde, que outra coisa, é uma vergonha.
Até quando nós vamos admitir uma diretoria que deveria ser de atendimento à saúde do servidor ser omissa, ser covarde e não ter um programa de prevenção? É prevenção. Depois do autoextermínio não existe correção. Já houve o autoextermínio. E eu quero lembrar agora, recentemente, da nossa colega Josiele. Que vergonha! Ela não recebeu nenhuma nota póstuma. Nenhuma. E eu quero lembrar aqui os senhores que me acompanham e as senhoras nas redes sociais, eu tive muito mais publicação em combate ao suicídio e à prevenção no ano passado, muito mais do que o próprio sistema prisional, do que o próprio DEPEN, do que a própria segurança, do que o próprio governo. E esse ano repete de novo, é feito de forma insignificante, mínima, não há nenhum trabalho preventivo. Até quando, meu colega? Até quando, diretor, você vai admitir uma coisa dessa, perder um colega para o suicídio e não entrar na luta pedindo que o nosso governo, a nossa secretaria venha elaborar um programa preventivo? Nós somos o primeiro estado da federação a cuidar disso, a cuidar daquilo, beleza, mas nós deveríamos ser o primeiro estado, a primeira instituição da federação a cuidar dos nossos combatentes, o primeiro. Não é só dando arma, não, é dando treinamento, mas é dando também prevenção. Não há nenhuma campanha, mas para o preso tem. Para o preso foi feito. Por que para o preso é feito? Eu já disse aqui e vou repetir. Você sabe por que o sistema prisional no país ele tem uma notoriedade, ele tem uma visibilidade maior do que o servidor público? Você sabe por quê? Porque dá dinheiro, dá ibope. Por isso é que fazem. Por que não tem é feito revista para preso, é feito jornal para preso, é feito, você entra, eu já disse isso, você entra nas páginas institucionais do DEPEN, da intranet, da segurança pública, da CEA, das sedes, você entra nessas páginas institucionais, a cada 10 notícias, 9 é de preso. Não enaltece o trabalho do servidor que trabalha de forma indigna nas suas unidades prisionais, e nós somos obrigados a ficar calados? Porque nós temos que agradecer porque não tivemos um governo assim? Me poupe, pessoal. Nós perdemos 2 colegas que nós sabemos em menos de 2 anos, um pouco mais de 2 anos, e não foi feito nada. As famílias não foram amparadas. E aqui eu vou fazer uma nota específica. Você que conhece a família da Josiele, eu vou fazer uma nota específica. Tá? O nosso colega, eu não quero saber. Não, nesse momento, não há nenhuma justificativa que explique, que justifique a omissão da secretaria. A nossa colega Josiele, tá? Ela é esposa, era esposa ou é esposa, tá? Seja como você interprete, do nosso colega do COP, o mesmo colega que perdeu a irmã no curso de formação em 2016. Esse cara precisa de ajuda. Será que ele já está sendo amparado pelo DAI, né? Pelo DAS, Diretoria de Atendimento à Saúde do Servidor? Perdeu a esposa, perdeu a irmã, ambos no sistema. Esse cara precisa de ajuda, você não acha não? E aí você que está aí ficando hilário, né, por estar sendo distribuído pão e água, né, e circo e diversão, existem pessoas morrendo e sofrendo nas nossas unidades sem tratamento preventivo, sem o cuidado. E você, né, como não é você, tá ótimo, né? Como você está vivendo, né, um tempo de glória, aí você não se importa. Mas nós nos importamos, e vai as nossas condolências aqui à família da nossa colega Josiele, e
e também do nosso colega Isaac Correia, e em nome deles de muitos outros. Eu tenho colega que está afastada, tá? E não recebeu tratamento. Eu tenho um colega que ele não tem um acompanhamento preventivo, foi vítima de um acidente de trabalho e ele não recebeu tratamento. Então, pessoal, isso precisa acabar. A gente precisa parar de olhar para o próprio umbigo. Nós somos uma instituição, nós somos co-irmãos, nós vestimos a mesma farda. Você não precisa gostar de mim como pessoa, eu posso não ter uma afinidade com você como pessoa, mas quando se trata da farda, nós somos um só. É isso que nós precisamos entender. Quando se trata da farda, nós somos um só, e a nossa instituição está sendo dividida, porque uns estão, né, deitados em berço esplêndido, recebendo alguns tratamentos, e outros não estão recebendo. Então fica aí nosso repúdio a essa omissão da nossa secretaria, que não sei quando vai acordar para ter um tratamento preventivo contra o suicídio. Vivemos em situação de extrema pressão o tempo todo, e nós não temos o mínimo de respeito pela nossa instituição, que é representada pelos nossos chefes, e aqui eu falo, tá? Eu sei que a gente vai ser criticado, mas eu falo dos nossos secretários. E aí eu falo aqui agora dos nossos secretários, eu falo pela polícia, não estou falando em nome da Polícia Civil, eu falo pela Polícia Civil, tá? Que o nosso secretário Joaquim não se pronunciou em relação a isso, e também do nosso secretário Rogério Greco, que também, né, não se pronunciou em relação a essas pautas. E aí eu encerro agradecendo a sua presença e pedindo que você compartilhe esse vídeo. Fomos boicotados, mas eu vou editar o vídeo e nós vamos publicar esse vídeo. Eu te peço aqui, compartilhe. Muito obrigado pela sua presença. Sábado que vem, se tudo permitir, nós estaremos aqui com mais um Sistema Prisional em Foco, tá bom? Tchau, um abraço, fiquem todos com Deus.